Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde e Produtividade. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito curioso. Muita gente questiona, muita gente tem dúvida. Será que vamos descobrir agora os segredos e mistérios do universo? E para discutir sobre o mundo aeroespacial, está aqui nosso convidado de hoje, que é o Daniel Vial. Daniel Vial, que é CEO da Aerospace Gym e também é professor. Seja bem-vindo, Daniel. Bruno, muito obrigado pelo convite ao podcast Saúde e Produtividade. É uma honra estar aqui com vocês, falando sobre ciência, tecnologia e educação. O que a Aerospace Gym faz? Então, a Aerospace Gym, hoje ela é uma empresa de divulgação científica do setor aeroespacial que tem uma exposição aeroespacial itinerante que chega aos centros educacionais, às cidades, às escolas, as empresas, trazendo essa magia do espaço, explicando para as pessoas como as missões espaciais colaboram, não somente na época da Guerra Fria, mas até hoje, com tudo praticamente que fazemos aqui na Terra. É mesmo? Isso. Tem impacto direto? Direto. Na verdade, consegue citar algo mais recente? O mais recente, por exemplo, é um chip que o Elon Musk está usando hoje em uma de suas empresas, né? Esse chip, na verdade, ele primeiramente foi colocado numa sonda espacial. E agora ele está sendo utilizado, parte da tecnologia dela sendo utilizada nesse chip cerebral que está sendo implantado. Então, assim, essa e inúmeras outras vantagens e outras possibilidades são somente acessíveis ou acessadas em função desse nosso poder de absorver essa tecnologia ao longo desses mais de 50 anos, né, de exploração espacial. E você citou o Elon Musk, é claro que ele está sempre na mídia, né? É um expoente nessa área. E ele revolucionou também a indústria com o foguete que dá ré. Existia até aquela frase, foguete não dá ré! Não, agora foguete dá ré. Reaproveitando o material, fazendo um transporte muito mais econômico e barato. E agora ele quer colonizar Marte. Você vê a possibilidade disso acontecer? Então, na verdade, não apenas Marte, mas simplesmente a Lua, são dois objetos que nos chamam muita atenção. Na verdade, o assunto que está muito em voga hoje sobre o espaço, sobre a exploração espacial, sobre a astronomia em si, já nos leva a pensar como seria explorar e colonizar esses mundos, assim como a Lua, assim como Marte. No caso do Elon Musk, ele quer tornar a nossa espécie uma espécie interplanetária. Então, essa questão que você falou, até interessante, do foguete não dar ré e agora dar ré, na realidade, os foguetes do Elon Musk já davam ré, antes da Starship, inclusive, que é o Falcon 9, o Falcon Heavy, que são dois foguetes que voam bastante, inclusive. O Falcon 9 voa toda semana, por exemplo, entregando lotes de satélites da Starlink no espaço. E isso já acontecia. Só que o fato agora é que com a Starship, que é um foguete de 123 metros, que inclusive hoje, até de forma coincidente, hoje tem o 7º teste de lançamento desse foguete gigantesco, que é uma promessa tanto de ajudar a NASA na exploração da Lua, ou voltar a explorar a Lua de maneira mais incisiva, mais tecnológica, é claro, após tanto tempo, né, da conquista humana no espaço, sobretudo a Lua. Esse foguete agora, então, ele está sendo testado mais uma vez com essa proposta de levar humanos a Marte. Quando a gente não sabe. É um lugar inóspito, é um lugar perigoso para a vida, é um lugar que hoje tem cerca de mais de 95% da atmosfera marciana é feita de dióxido de carbono, por exemplo. Então, assim, essa e outras dificuldades nos colocam com um pezinho atrás ainda sobre a questão da colonização marciana. A gente que assiste filme, a gente sempre fica pensando que esse é uma saída quando o nosso planeta colapsar e a gente vai migrar para outro planeta e continuar a vida em outro lugar. Mas se a gente investisse essa grana aqui na Terra também, a gente não conseguiria preservar mais o planeta que a gente já tem? Exatamente. Eu sempre falo nas aulas, nas palestras, que não há um plano B ainda, né? Não há como tornar a Terra um planeta descartável em função de uma viagem espacial para um outro planeta. Até porque quem vai colonizar esse outro planeta são os seres humanos. E nós já sabemos bem do que nós somos capazes, do que nós fazemos na Terra, de como nós exploramos o planeta de polo a polo. E isso pode denotar uma questão interessante. Nós vamos sujar esse planeta, nós vamos poluir esse planeta antes mesmo de chegarmos a lá. Então, assim, são questões pontuais, que trazem um senso de reflexão muito grande. E o que a gente faz dentro do nosso trabalho, dentro da Aerospace Gym, é isso. É motivar, é trazer os alunos para enxergarem isso de perto, para ver como esses foguetes exploram o espaço, como a tecnologia empregada neles
fazem sentido, não somente para o setor aeroespacial que cresce de forma exponencial a cada dia, inclusive, mas também nas vidas deles. O celular que você utiliza, por exemplo, os sensores de câmeras são primeiramente colocados em sondas espaciais e agora fazem parte da sua vida. As imagens que você obtém, os vídeos que você faz, são produtos, são spin-offs que vêm do setor espacial. Isso é muito legal, né? Porque a gente vê imagens das sondas, que hoje são imagens belíssimas, com um alto grau de nitidez, e a câmera de segurança da rua, que podia pegar o rosto do bandido, é aquela imagem borrada. Exatamente. Eu acho que é empregar de maneira mais consistente essas tecnologias, né? E elas estão se barateando, com certeza, à medida que o tempo passa, né? Então é uma questão de foco mesmo, de saber aproveitar o máximo que essas explorações espaciais estão nos trazendo. Não somente na questão econômica, né? E de guerra ou mesmo de corrida espacial, mas também empregar corretamente essa tecnologia. Aqui no estúdio, por exemplo, tem várias ferramentas aqui, com certeza elas estão também inseridas em algum tipo de componente aeroespacial. E no Brasil, como é que está a tecnologia do Brasil relacionada ao espaço? Eu vou reformular a sua pergunta. De repente, a pergunta seria assim, como está o programa espacial brasileiro? Muito melhor. Né? Muito melhor. Isso. Vou te confessar, eu nem sabia que a gente tinha de fato um programa espacial brasileiro. Eu até sei que existe um departamento disso, mas como a gente não vê muita coisa... Olha, se nós já tivemos um programa espacial brasileiro, isso faz muito tempo. Desde a época da explosão que aconteceu lá em Alcântara, né? Matando 23 pessoas, colaboradores daquele momento ali. Parece que foi uma forma de desistir de tudo. E o Brasil, com certeza... Foi fácil, de certa forma, até ironicamente falando, desistir, uma função que, uma vez que a gente também já não implantava tanto recurso para a educação básica, para a educação brasileira. Então, se eu não consigo aplicar recurso para essa questão fundamental, que é a educação, como é que eu vou obter produtos, como é que eu vou empregar pessoas, manter um programa ativo. Não faz sentido. Formar astronautas, formar engenheiros aeroespaciais para desenvolver foguetes, sondas, satélites próprios. Para você ter noção, hoje nem os satélites que nós usamos em praticamente tudo, nem no GPS do nosso carro, vem de tecnologia brasileira. A gente está comprando essa tecnologia, alugando essa tecnologia para usar os satélites que estão em órbita. Então, assim, claro que nós ainda temos grandes centros de pesquisa, o ITA, por exemplo, temos o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fazem um trabalho muito bom com o que tem, né? É fazer milagre com o que se tem. Mas eu acho que descentralizar isso daí seria muito importante para conseguir chegar aí na educação mesmo. Como que o estudante pode vislumbrar uma carreira aeroespacial? Como que ele pode... Eu não estou dizendo nem ser astronauta, mas ele pode operar no espaço estando na Terra, cuidando da Terra, monitorando a Terra. Aí não tem graça. O bom é pôr a roupinha, pular devagarzinho na Lua. Mas para isso a gente precisa de incentivos mais fortes. Tenho certeza, estou brincando. Em níveis educacionais mesmo. Eu, como professor há 25 anos, eu vejo isso. E como professor ativo, um professor prático mesmo, e desenvolvendo esse projeto já há 5 anos com a Aerospace, a gente tem visto que quando nós chegamos numa escola e mostramos os foguetes, as sondas, aquela tecnologia, os meninos vibram com isso. Por quê? Porque parte deles com a internet já estão, na verdade, assistindo lançamentos de foguetes diários. Hoje vai ter um grande lançamento, que é o teste da Starship, por exemplo. Já tem muita gente assistindo e vão assistir. E quando a gente leva esse mesmo material que ele vê na internet, que ele vê nos filmes, que ele vê nas reportagens, em maquetes, num layout muito legal nas escolas e nos lugares, as pessoas se encantam realmente. É um trabalho muito interessante, muito satisfatório de fazê-lo. E é bom que a criança pode aprender de forma lúdica. Aí, por meio disso, aprende ciência, aprende matemática, aprende física, química, todos os conceitos que são atrelados a essa a ideia é despertar mesmo, é trazer essas crianças, porque nos Estados Unidos, na Europa, eles têm uma agência espacial praticamente no quintal de casa. E qual que é a nossa? Qual que é a nossa agência espacial? Qual que é a nossa referência espacial, aeronáutica? Temos, mas ainda é para poucos. Certa vez eu conversei com o astronauta, gosto de chamar de cosmonauta, o Marcos Pontes, né? E ele falava um pouco da preparação que ele teve, né, para ir ao espaço. Como que fica a saúde do astronauta, né,
para ir ao espaço e quando ele volta? Qual que é o impacto na saúde? O espaço realmente ele ainda, né, ainda e sempre foi muito nocivo para um organismo vindo da Terra, né? Sobretudo no corpo humano, por exemplo. O Marcos Pontes ele foi sim um cosmonauta, porque na União Soviética e ainda hoje na Rússia, qualquer profissional espacial é chamado de cosmonauta, que é o mesmo astronauta dos Estados Unidos. É só uma mudança de terminologia. Na China é taikonauta, por exemplo. Mas sim, dependendo da missão que é desenvolvida, da missão que é efetuada e do tempo que ela se desenvolve, ela vai trazer para o corpo humano alguns probleminhas. Não sei se você se lembra, fizeram um teste com gêmeos. Deixaram por um ano um no espaço e um aqui. E foram fazendo medições ao longo desse um ano para verificar quais seriam as alterações genéticas, fisiológicas que supostamente o que ficou no espaço poderia sofrer em relação ao que ficou na Terra. E não tivemos grandes, assim, ou espetaculares resultados, não. Mas é fato que o espaço provoca no astronauta problemas, principalmente para quem está hoje trabalhando na Estação Espacial Internacional. Por exemplo, a pressão do olho ela é alterada, a circulação, a perda de massa óssea e muscular também intensificada pelo trabalho. Ele relatou na ocasião algum problema no labirinto. Sim, de audição também. Assim, é um trabalho de super-heróis mesmo. Você hoje está inserido no espaço, ainda num processo de microgravidade. Então, ainda assim, o espaço é nocivo para qualquer organismo. E ainda que seja nocivo, nós estamos trabalhando com pesquisas muito importantes no ramo de bactérias, de tecidos, para verificar como a permanência humana, como o trabalho no espaço pode ser mais relevante. Eu me lembro a ocasião que eu dei uma palestra e eu dei um curso para o pessoal do SESI, para os alunos do SESI, você vai se lembrar, quando eles fizeram no Into Orbit, que era o tema da época, desenvolver ideias para melhorar o trabalho do astronauta no espaço. E aí foi que saíram o pessoal que fizeram um chiclete com pimenta. Pegaram a pimenta, extraíram a capsaicina, que é uma substância presente na pimenta, e a partir daí fizeram um chiclete que o astronauta pudesse mascar esse chiclete para desobstruir as vias aéreas e paladar também, porque de fato no espaço há uma dificuldade de sentir cheiro e sabor dos alimentos. Poxa, que bacana, hein? Mais curiosidades sobre o espaço. O que você tem para falar para essa galera que fica pregando que a Terra é plana? Copérnico e Galileu Galilei estão no túmulo, assim, se remoendo. O que você fala para eles? Olha, existe muito sensacionalismo em cima disso. Muita gente que quer causar, que quer tornar a situação ainda mais... Porque na internet, tudo que você fala, hoje em dia, tem uma repercussão positiva ou negativa, mas que acaba... de certa forma, isso é muito ruim, desinformando, né? Trazer um assunto como esse, já superado, lá de trás para agora, eu acho que não faz o menor sentido, né? Tanto pela tecnologia que nós desenvolvemos para observar a Terra de todas as formas, as câmeras que são embutidas nos foguetes à medida que eles vão para o espaço, mostram a curvatura da Terra. É uma questão muito interessante de você perceber aqui, de fato, você está num planeta esférico, claro, não uma esfera perfeita, mas mais esférico do que uma ideia de terra plana. E quando me falam sobre isso, eu na verdade, eu nem brigo mais, eu nem compro mais a briga desse pessoal. Mas para aquele aluno, para aquela aula que eu sou tocado a falar sobre isso, eu explico muito bem, eu coloco os panos sobre a mesa, as cartas sobre a mesa, explico de maneira técnica, metodológica, educacional. E nós precisamos fazer isso, né? Fugir dessas falácias, fugir dessas brincadeiras que, na verdade, desinformam bastante, né? Deixam dúvidas pelo ar, mas acho que isso já não tem tanta força mais. Até saiu recentemente uma reportagem de um terraplanista que foi agora na Antártida e acabou... Eu vi isso. Acabou percebendo que as coisas não eram bem assim, né? Existe, enfim... O cara caçou uma grana para ir para lá e concluiu que a Terra não é plana. É isso. Ai, Jesus. E o que você fala para a pessoa que diz que está tendo um ano ruim por conta do Mercúrio retrógrado? Então... Só pergunta boa hoje, você viu, né? Para a astronomia nascer, ela precisou das bases da astrologia, mas isso há muitos anos atrás. Né? Então, por isso eu respeito a astrologia. Respeito. Não consigo agora
colocar em prática, ou de que forma a posição de um planeta no céu, a posição dele em relação a outro planeta, ou mesmo a Lua, vai interferir no meu comportamento, na minha forma de pensar, de agir, de refletir sobre as coisas. Então, assim, o que é legal na astrologia, talvez seria o estudo das constelações, que na astronomia faz muito sentido. Mas fora isso, fica bem complicado trabalhar com astrologia, uma vez que ela é uma pseudociência, né? Então, a gente parte dela como uma prerrogativa de observação do céu, ok, começamos assim, mas depois que essa observação passou a ser técnica, científica, baseada em observações, produzindo cálculos, produzindo observações mais profundas, eu acho que a astrologia foi perdendo seu espaço para uma área científica e, claro, há uma divisão muito grande da metodologia filosófica com a científica e essa ruptura aconteceu. Então, é isso. Bom, então para você que considera que teu ano tá ruim por conta do Mercúrio retrógrado, tenta avaliar. Talvez retrógrado não seja o Mercúrio, tá? Fica a dica. Bom, já perdemos aqui os nossos internautas que acreditam na Terra plana, já perdemos o pessoal do horóscopo. Quem mais que a gente vai ofender agora nesse programa? Quem mais que a gente vai descredibilizar? Agora, falando sério, buraco de minhoca. A gente vê Interestelar, vê vários filmes agora fala disso, e aí já mistura com multiverso. O que tem de ciência real nisso? O que tem de ficção? É bom colocar isso, né, para as pessoas que amam esse assunto. Claro, é muito interessante mesmo. Mas ele extrapola um pouco a realidade do que vem a ser ficção. Por exemplo, né, os buracos negros, eles são reais. Okay. Né? O que é um buraco negro? Ele é o resultado do final da vida de uma estrela. Uma estrela tem possíveis finais. Ela pode ser uma anã branca, ela pode ser uma estrela de nêutrons, e ela pode se tornar um buraco negro que, de repente, vai ganhar massa e vai sugar tudo. Onde, de fato, o seu centro é negro e nem a luz escapa ao passar por ali. E o buraco de minhoca, ele é a extensão da entrada de um buraco negro até o suposto final dele, que se conectam formando um buraco de minhoca, onde acredita-se que ali há uma viagem no tempo, especialmente apenas para o futuro e nunca para o passado, porque isso é uma base einsteiniana, né, de relatividade geral, por exemplo. Está calcado nessa ideia. Não é mais uma teoria. Na né? verdade, a gente está viajando para o futuro, né? Isso. Exato. A gente já está viajando para o futuro. Então, o buraco de minhoca, ele passa a ser hipotético. Sim. Ele passa a ser hipotético e ele traz, muito bem mostrado, por exemplo, no filme Interestelar. Aliás, que é aclamado pela crítica científica como algo muito fiel ao que se sabe sobre viagem no tempo, sobre a física newtoniana, einsteiniana. Legal. Então, isso é muito interessante a gente colocar o que é e o que não é. Então, assim, buracos negros são reais, são grandes e monstruosos corpos que sugam tudo que vem pela frente, tem influência muito grande no tecido espaço-tempo, balançam as ondas gravitacionais já também testadas e comprovadas recentemente, que eram ideias de Einstein teoricamente, mas isso agora se tornou uma verdade, que elas existem mesmo, são ondas gravitacionais. Quando um objeto muito massivo se movimenta, ele tende a balançar esse tecido e provoca uma curvatura no tempo e no espaço. Mais tarde também foi provado que a própria luz, que é energia, também se curvaria diante de um objeto massivo. Então, assim, tem muita ciência, né? Tem de ponta envolvida nisso daí, mas também temos que tomar muito cuidado com as ideias que são mostradas em alguns filmes, que são ainda hipotéticos, são teóricos ainda. Até porque, vamos falar do Big Bang, por exemplo. Sim. Ele ainda é teoria. Hipotético. É uma teoria científica, mas não é científico? Sim, porém teórico ainda, né? O Hubble, lançado em 1990, o telescópio espacial Hubble, já está há 35 anos no espaço, desenvolvendo um trabalho de observação no espaço, com um espelho de 2,5 metros, não conseguiu, claro, se aproximar ao possível evento da explosão, que é chamada de Big Bang, mesmo com imagens incríveis. Mas ele foi, claro, surpreendido e até substituído, de certa forma, pelo James Webb, que é um telescópio mais robusto, que tem um espelho não de 2,5 metros, mas de 6,5 metros, que hoje tem trazido para nós uma perspectiva muito interessante do nascimento das primeiras galáxias, cara. Dos primeiros aglomerados estelares, das primeiras radiações de fundo que contam a história de um universo ainda muito recente. E que nesse universo muito recente, essa radiação antiga está sendo captada agora pelos espelhos
belíssimos do James Webb, têm mostrado que o Big Bang ele pode não ter acontecido também. Ou pode ter acontecido, mas de que forma isso aconteceu? Como que houve essa maciça transformação nesses supostos 14 bilhões de anos de existência do universo? Então, é muita coisa que tem, assim, pra gente navegar mesmo. É claro, de forma séria, de forma científica, entender, ler bastante, né? Cuidado com aquele canal que você assiste, né? Cuidado com aquele youtuber que você segue. Cuidado com o TikTok que você vê. Lê um pouco mais, pesquise, converse com seu professor. Isso ajuda bastante. Bom demais. E como diz Carl Sagan, somos todos poeira Das espacial, das estrelas. Isso. Daniel, agradeço muito, obrigado por ter vindo. Considerações finais sobre você, sobre sua empresa, quer passar algum recado para o nosso público? Bom, além de agradecer a oportunidade que você me deu de falar sobre o meu trabalho, mas também da Aerospace Gym, eu quero dizer para você que nós somos o espaço e praticamente a NASA aqui no coração do Brasil, com a nossa exposição aeroespacial, que conta a chegada do homem no espaço, mas também conta a exploração da Lua, a chegada do homem à Lua, o que nós absorvemos de tecnologia nesses mais de 55 anos dessa chegada do homem à Lua e o que está acontecendo nas missões futuras, na SpaceX, por exemplo, nossa chegada a Marte, como isso tem movimentado a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação. Muito obrigado, Bruno. Opa, gratidão a minha, está sempre convidado a vir, papo interessantíssimo. Depois vamos falar de OVNIs, vamos falar de outras coisas também, sim. Tá bom? E quero agradecer a nossa equipe técnica, Juliane Caldeira, César Ricardo, agradecer também a André Rocha, Paulo Vargas, os nossos sponsors, e a você que nos assiste aqui no Saúde e Produtividade. Te vejo no espaço.